Bem, de forma bem sucinta, eu vou colocar onde fica mais ou menos localizado o distrito de Ribeira, que muitos não conhecem, né? Agora ficou nacionalmente conhecido através da Globo. Bem, o distrito de Ribeira localiza-se na parte oeste do município de Cabacedas, distante 14 quilômetros da sede municipal. Estando inserido na micro-região do Cariri Oriental Paraibano e na mesma região da Borborema. Esta é uma das regiões mais secas do Brasil. Há vários circuitos de produção, dentre eles a cafeicultura, o artesanato e o foco do nosso projeto de estudo, que é a cultura do alho. Bem, mas antes de adentrarmos no nosso projeto, vou falar de uma forma bem sucinta mais uma vez, da própria história do alho, que não é algo novo, já tem muitos e muitos séculos. Bem, o alho é uma hortaliça do gênero Alioxapivus, e há controvérsias com relação à própria produção, ao seu próprio cultivo. Pode ter ocorrido na Europa, na Ásia, não há um local específico, mas podemos dizer a sua grande importância em termos econômicos e até mesmo culturais. O alho era utilizado para fins econômicos, porque, como sabemos, já naquela época, era isso que dava dinheiro, era isso, era a riqueza do povo. Eram justamente as hortaliças, as especiarias, e o alho não ficava atrás. Esse é um pesquisador chamado professor Luiz Azar. Ele diz o seguinte: a importância do alho. No Antigo Egito, 7 quilos de alho era suficiente para comprar um escravo, e até meados do século XVIII, os siberianos pagavam seus impostos em alho. Então, alho e cebola eram ingredientes essenciais na dieta de escravos e operários. Quer dizer, desde aquela época, era notório a importância do alho. E ele era utilizado não apenas para fins alimentícios, mas também para fins medicinais. Não há uma data específica sobre o cultivo no Brasil. Alguns pesquisadores, de alguns relatos da minha pesquisa, falam que o alho vem junto com a caravela do Cabral, mas não há data realmente específica. A produção e exportação começa na década de 70 aqui no Brasil, com um japinha chamado Tashika Shonan, acho que é essa a pronúncia, peço perdão se não for. E é justamente ele que começa a fazer a exportação do alho. Mas aqui no distrito de Ribeira, isso já estava acontecendo há muito tempo, né, seu Cário? Muito antes desse senhor Tashika Shonan pensar em cultivar alho, aqui no distrito de Ribeira já estavam cultivando a cultura do alho no distrito de Ribeira. Bem, como eu falei, né, aqui já estava cultivando, só que era um cultivo de subsistência, não havia uma produção para exportação, e ela começa a ocorrer justamente na década de 80. Essa década de 80 eu vou evidenciar fazendo uma ressalva, que é justamente na década de 80 que começa a agricultura, a industrialização da agricultura aqui no Brasil. Se formos pensar, reviver um pouco a história do Brasil, da própria industrialização, lembrando sempre que a década de 60 é justamente a indústria pesada que está sendo instalada aqui no Brasil. E a partir daí começa o quê? Os insumos agrícolas, começam os fertilizantes. E o governo precisa justamente de quê? De consumidores. Então, a partir da década de 80, já que acabou esse auge, essa industrialização pesada já estava inserida aqui, falta justamente isso, os consumidores. Então, o governo investe pesado, fazendo o quê? Abrindo crédito para os pequenos e grandes proprietários de terra. E o que é que ele faz? Te dou dinheiro, agora te vira-se. Não vou te dar apoio, não. E é isso que ele faz para todo o Brasil. Então, começa a agricultura, a industrialização da agricultura, principalmente na década de 80. E o distrito de Ribeira, até então, peço desculpa antecipadamente se caso eu cometi algum erro, e no final, se vocês acharem, pode fazer as considerações. Bem, na década de 80, é justamente o distrito de Ribeira até então, tem uma agricultura mais subsistência. Então, vê através do alho justamente uma forma de uma inclusão social, uma geração de renda. Fazem um projeto, lógico que não é uma coisa que foi tão simples assim, né? Juntos eles formam uma associação dos agricultores do distrito de Ribeira, do cultivo do alho do distrito de Ribeira. E juntos eles enviam esse projeto até o governo. O governo observa, dá esse apoio, mas lembre-se, apenas o dinheiro, não há apoio, não há uma pesquisa, não há algo detalhado para saber qual seria a irrigação mais apropriada, qual seria o melhor cultivo, não há isso, apenas o investimento. Daqui na década de 90. Esse auge da década de 80 justamente traz, como eu falei, essa inclusão social aqui no distrito. Eu vi na minha
um destaque que eu achei fundamental, de fundamental importância, é a utilização do método correto de irrigação. A irrigação, como vocês viram, é por gotejamento. Então, são pequenas gotículas que vão cair diretamente no solo. Até então, até a década de 90, a irrigação era por aspersão. Acho que o Luciano falou muito bem lá na hora, que é justamente era jorrada a água, né, em cima do alho. Isso fazia com que o alho queimasse. Aqui foi a metodologia utilizada pelo projeto, foi a pesquisa bibliográfica. Visite logo aos principais canteiros do cultivo, realização de entrevista. E eu acho que isso foi de fundamental importância e agradeço pessoalmente a Marcos e a Aridária e o próprio Luciano, que me ajudaram muito na parte da pesquisa. Porque eu acho que é isso que faz a diferença nos trabalhos, nos projetos. É esse contato com a população, esse contato com aqueles que desde o começo estão no cultivo. O Sr. Aridário tem uma longa trajetória aqui. Então isso foi de fundamental importância para a minha pesquisa. A aplicação de questionário, colhimento de depoimentos junto aos produtores. Bem, a etapa do cultivo, o local onde será cultivado o alho, isso foi logo no começo. Há uma área onde tem 100 canteiros e é justamente nesse local que está sendo cultivado o alho. Os canteiros de adubação já é realizado junto com o plantio. Essa é a irrigação, como eu falei, por gotejamento. Esse é o poço que vimos ainda há pouco, né? Veja que ele está cheio, né, Marcos? Aquela foto eu tirei bem no comecinho. Que é o poço Cacibão, localizado no leito do rio Taperoá. Esse aqui foi 22 dias após o plantio do alho. Aqui são algumas referências geográficas utilizadas para o artigo. Bem, é isso. Obrigada.